Vamos combater o coronavírus juntos? Lave as mãos constantemente. Cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Use máscara para auxiliar na proteção. Evite aglomerações. Mantenha os ambientes ventilados e evite idas desnecessárias aos hospitais. Use o Disque Coronavírus Unimed ou tenha atendimento médico por vídeo sem sair de casa. Acesse unimedvtrp.com.br/coronavírus e saiba mais. Dia 10 de junho, quarta-feira. E nessa edição do nosso telejornal, entre os destaques, a gente fala sobre como é a vida em condomínios em tempos de pandemia e os cuidados que você deve ter se mora em ambientes como esse. Além disso, a gente vai estar te atualizando com relação ao quadro daquelas pessoas diagnosticadas e as recuperadas no Vale do Taquari. Outro assunto dessa noite são os cuidados que você tem que ter com os olhos. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Estamos entrando no ar ao vivo e, claro, você é nosso convidado. Seis e meia da noite, ao vivo, mais uma edição do nosso telejornal, o Jornal da Univates. Nessa quarta-feira, dia que a gente tem diversos conteúdos para levar até a sua casa. Aliás, a gente vai estar falando sobre futsal, como eu disse na abertura desse programa. A gente vai estar falando sobre outros diversos conteúdos, a repercussão do Covid-19, regionalizando as informações aqui do Vale do Taquari, para você ficar bem informado. Inclusive, a gente abre essa edição trazendo agora a Bianca Malman, ela que tem detalhes sobre o quadro que nós temos atualizado, que vem da Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Rio Grande do Sul e confirmado pelas prefeituras do Vale do Taquari, nesse momento, daquelas pessoas diagnosticadas com Covid-19 e aquelas que são recuperadas. Boa noite, Bianca. Boa noite, Marcos. Então, infelizmente, na manhã de hoje, Lajeado registrou mais um óbito por coronavírus. Trata-se de um homem de 72 anos que estava internado no Hospital Bruno Bor, aqui em Lajeado, desde o dia 25 de abril. Essa é a 20ª morte em Lajeado e a 34ª no Vale do Taquari. O Vale, então, registra 20 óbitos em Lajeado, 3 em Paverama, Encantado e Cruzeiro do Sul, 2 em Roca Salles e 1 em Estrela, Bom Retiro e Taquari. Até esse momento, a região registra 2.641 casos confirmados da doença. Desses, 2.368 já são considerados recuperados. Então, além disso, os 34 óbitos, resultando em 239 casos considerados ainda ativos. Vamos aos números mais detalhados por município das confirmações de coronavírus. Lajeado registra até esse momento 1.523 casos de coronavírus. São 178 em Estrela, 141 em Taquari, 139 em Teutônia, 103 em Arroio do Meio, 102 em Cruzeiro do Sul e Encantado, 70 em Bom Retiro do Sul, 49 em Poço das Antas, 28 em Tabaí, 26 em Progresso, 22 em Paverama, 21 em Santa Clara do Sul e Roca Salles, 17 em Mussum, 13 em Colinas, 12 em Capitão, 10 em Imigrante e Westfália, 9 em Nova Brécia e Antagorda, 8 em Marques de Souza e Fazenda Vila Nova, 5 em Arvorezinha, 4 em Sério, Canudos do Vale e Pouso Novo e ainda 3 no município de Doutor Ricardo. Tá certo, a gente segue por aqui ao vivo agora para estar falando sobre a questão dos cuidados que nós temos que ter com relação aos olhos, principalmente em tempos de pandemia. Repórter Juliana Pisoni traz esses detalhes. Boa noite, Marcos. O
isolamento social, que é a forma mais segura de se prevenir contra o coronavírus, pode trazer prejuízos à nossa visão, uma vez que estamos mais expostos às tecnologias. Por isso, hoje, a médica oftalmológica Bruna Peroso vai nos dar algumas dicas. Eu começo perguntando, então, para a doutora Bruna se o uso em excesso de computadores, tablets, celulares e até televisão pode ocasionar sérios danos à nossa saúde ocular. Sim, e principalmente no que diz respeito às crianças, isso é um grande problema, porque o excesso da utilização desses meios leva ao desenvolvimento de miopia e todas as suas consequências, inclusive cegueira, o que é um grande problema. Então, até os 2 aninhos, a criança não deve ser exposta a nenhum eletrônico, idealmente por nenhum período, não existe um período de segurança. De 2 a 5 anos, até 1 hora por dia, de 6 a 10, até 2 horas por dia, e na adolescência, no máximo 3 horas por dia. E segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2050, metade da população mundial vai ter miopia. A que se deve essa estimativa? Justamente o excesso de uso da visão de perto, principalmente pelos eletrônicos, televisão, tablet, celular. Metade da população em 2050 representará mais ou menos 5 bilhões de pessoas, então a gente terá uma proporção de pessoas com baixa visão e eventualmente cegueira muito elevada. E doutora, então em que idade é preciso fazer a primeira consulta oftalmológica? 6 meses. O bebê saudável, que não tem nenhuma alteração, em acompanhamento com o seu pediatra assistente, deve fazer a primeira avaliação especializada com dilatação das pupilas aos 6 meses de idade, no máximo até 1 aninho. Nessa idade a gente já consegue fazer diagnóstico de muitas alterações, a gente não precisa esperar a criança saber nos informar, a gente pode buscar tudo isso antes e antecipar eventualmente o tratamento. Dê algumas dicas de como manter a nossa saúde ocular em dia, tanto para os adultos como para as crianças. Para crianças, então, restrição de tempo. A gente sabe que a quarentena agora dificultou um pouco restringir esse tempo em tablet, celular principalmente, mas a gente precisa fazer o possível, especialmente para essas crianças pequenas. Para os adultos que estão expostos também muito mais, eventualmente porque trabalham agora de casa, na frente do computador, a gente tem que tentar fazer alguns intervalos, parar um pouquinho, piscar mais os olhos, se possível, olhar para o horizonte, abrir uma janela, ficar 1 minutinho olhando para fora, vai acabar atenuando um pouco a sensação de cansaço, eventualmente dor de cabeça e dor nos olhos. Boas as dicas da doutora Bruna. E já que não podemos evitar o isolamento social, que possamos cuidar da nossa saúde ocular da melhor forma possível. E lembrando que em casos de dúvidas, sempre procurar um bom profissional. Eu volto contigo, Marcos. Obrigado, Juliana, trazendo detalhes sobre a questão justamente dos cuidados que nós temos que ter nesse momento, em tempos de pandemia, com os nossos olhos. A gente segue ao vivo ainda nesse primeiro bloco do Jornal da Univates para falar sobre a questão dos recados institucionais. Quem traz justamente esses detalhes nesse momento é a repórter Larissa Santos. Olá, boa noite, Marcos. Estão abertas inscrições para o programa Jovem Aprendiz Univates, que forma adolescentes e jovens para atuar no mercado de trabalho. Podem participar pessoas de 14 a 24 anos que estejam matriculadas e frequentando uma escola, caso ainda não tenham concluído o ensino médio ainda. Estão sendo disponibilizadas vagas para o curso de assistente administrativo. Para participar é necessário a adesão das empresas que fazem seleção dos aprendizes. Essa inscrição pode ser feita pelo site univates.br/sistemas/inscrições até o dia 31 de agosto. Mais informações podem ser obtidas no Centro de Educação Profissional pelo e-mail cep@univates.br. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Larissa. Nesse telejornal de quarta-feira, a gente segue agora para um intervalo, né? Que daqui a pouco, quando a gente retornar, a gente vai falar sobre como é que é viver em condomínios, também nesse tempo de pandemia, né? Até porque são ambientes onde existem mais vizinhos morando por perto. A gente vai falar sobre os cuidados nesse momento de quem vive em condomínio. Vai falar também sobre outros detalhes que têm repercussão e são justamente importantes para você que mora na região do Vale do Taquari ficar bem informado. A gente vai para um rápido intervalo, quando a gente retornar tem mais conteúdo aqui no Jornal da Univates.
Retornamos, segundo bloco do nosso telejornal. Aliás, eu vou fazer o seguinte, nesse momento eu vou confirmar os dados que nós temos da Secretaria Estadual de Saúde e que são também repassados pelas prefeituras municipais, especificamente aqui do Vale do Taquari, que é o que no momento, né, localmente é o que a gente tem um determinado interesse, que é justamente que você fique bem informado com relação a essas cidades aqui do Vale e o número que nós temos de pessoas diagnosticadas como positivo para o Covid-19, o coronavírus, e também aquelas recuperadas. No Vale do Taquari como um todo, nesse momento, são 2.641 pessoas confirmadas com o coronavírus e 2.368 pessoas recuperadas. Além disso, infelizmente, hoje nós tivemos mais uma morte aqui no Vale. Nesse momento, nós temos 34 pessoas que vieram a óbito no Vale do Taquari, e nesse momento temos 239 pessoas consideradas ativas, que estão nesse momento com o coronavírus, passando por aquele período de 2 semanas para depois disso, então, serem consideradas recuperadas. Além disso, a cidade, especificamente, né, nós que, enquanto universidade pertencente à cidade de Lajeado, trazemos esses números para você também, que nesse momento nós temos a confirmação de 1.523 pessoas com o coronavírus aqui na cidade, 1.481 recuperadas, infelizmente 20 mortes, no caso essa morte de hoje que nós tivemos foi contabilizada aqui na cidade de Lajeado, são 20 pessoas que morreram em função, infelizmente, do coronavírus na cidade e 22 pessoas ativas com a doença aqui em Lajeado, ok? Esses são os dados que nós temos no momento atualizados pela Secretaria Estadual de Saúde e confirmado pelas prefeituras municipais aqui do Vale do Taquari. A gente segue ao vivo, vou para essa câmera aqui, na direção de imagens do Elivelto Marques, porque eu vou chamar agora o Ricardo Didrich. Ele que é um empresário aqui da cidade, ele é responsável por uma empresa administradora de condomínios e vai trazer detalhes justamente para o que você precisa saber e ficar atento se você está morando, né? Se você vive em um condomínio. A gente sabe que o condomínio ele varia em número de habitantes, às vezes nós temos prédios com um número maior de vizinhos, outros menores, mas mesmo assim é importante os cuidados redobrados nesse momento com relação à higienização e à etiqueta que nós temos que ter justamente para estarmos nos precavendo, né? Nos prevenindo do coronavírus. Boa noite, Ricardo Didrich. Boa noite. A pandemia, o estado de calamidade pública, os decretos e todas as ações que os governos tomaram nesses últimos tempos mudaram drasticamente o cotidiano e a vida dentro dos condomínios. Antes, praticamente vazios durante o dia, quando em raras vezes se encontrava alguém quando se ia ao condomínio fazer alguma coisa durante o dia, a partir de agora, principalmente ali durante o mês de abril e ainda alguns momentos, se encontrava muitas pessoas. As pessoas estavam realmente confinadas e fazendo suas atividades em casa, cuidando das crianças que estão com as aulas suspensas. E, inclusive, esse é um fato que acaba mudando de forma brusca e trazendo algumas situações diferentes. Nesse momento, foi necessário restringir a utilização de áreas de uso comum, como playgrounds, piscinas, áreas de lazer, inclusive salão de festas. E com isso, as pessoas puderam ficar somente em suas casas, confinadas, com brincadeiras, tentando fazer com que as crianças ficassem o mais possível de uma forma não tão ruidosa, mas acabou trazendo alguns incômodos para pessoas, porque as crianças elas começam às 7 da manhã e desligam às 10 da noite. Então, muitas vezes tem pessoas que precisam descansar durante o dia, acabam não conseguindo. Mas sempre se fala que a gente vai sair da pandemia como pessoas melhores. E nesse momento, mais do que nunca, a tolerância e a empatia são atributos fundamentais para que a gente consiga passar por essa da melhor forma possível. Então, se antes o bom senso, a educação, o respeito e a tolerância eram necessários, hoje elas são imprescindíveis.
Então, cada pessoa tem que se colocar no lugar do outro, tem que ver todas as dificuldades que todos estamos tendo e tentar, na medida do possível, conviver com isso, porque isso vai passar, né? Distanciamento no elevador, se está alguém usando o elevador, deixa ele descer e depois sobe de novo, né? Usar não o individual, mas somente entre as pessoas do mesmo grupo familiar, a higienização de corrimões, de fechaduras, então de uma forma muito mais eficiente, e a disponibilização de álcool em gel para que se faça isso. Inclusive assembleias não são mais permitidas e nem conversas no hall de entrada devem ser evitadas. Então, com isso, acaba fazendo com que as pessoas tenham que mudar muito a sua forma de agir, sem poder abraçar, sem poder dar um aperto de mão, mas acreditamos que isso aí vai passar e que tudo volte ao normal o mais breve possível. Tá certo, e te agradece ao Ricardo Didrich. Inclusive, eu fico aqui o meu lembrete para você. Eu estava acompanhando a entrevista dele também pelo Facebook, né, que é uma das maneiras que você tem de estar assistindo a nossa programação, através do canal 15 de Lajeado, da NET, ou então pela Brasrede em diversas cidades do Vale do Taquari em HD, ou então pelo Facebook, né, que é a maneira que eu estava vendo pelo meu celular. Você pode ver no tablet, no computador, a nossa programação, facebook.com/TV Univates. Esse era Ricardo Didrich falando sobre a questão da convivência em condomínios em tempos de pandemia. A gente segue ao vivo. Agora, nessa outra câmera, a gente vai trazer uma outra entrevista, porque nessa quarta-feira a gente tem muito conteúdo para te mostrar, e agora o momento é para falar com a Franciele Schmitz. Ela é coordenadora do CAPS AD, o álcool e drogas aqui da cidade de Lajeado, e que está parado desde o mês de março. Ontem ele teve, então, a sua reabertura, e ela vai explicar justamente os procedimentos de como é que vai funcionar o CAPS AD a partir de agora. Boa noite. Olá, Marcos. Meu nome é Franciele, eu sou enfermeira e coordenadora do CAPS AD de Lajeado. É um prazer estar falando com vocês dos serviços de saúde de Lajeado, em especial o CAPS AD, principalmente no momento como que estamos vivendo. O Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas é um serviço municipal que atende pessoas acima de 18 anos com uso problemático de álcool e outras drogas. Possuímos diversos atendimentos, entre eles atendimento individual, atendimento coletivo, acompanhamento familiar, acompanhamento de assistência medicamentosa e, quando necessário, acompanhamos para internação. Durante o período de março a junho, nós estivemos realocados junto ao CAPS adulto, né? Devido à situação da pandemia, restringimos atendimentos, permanecendo atendimento individual para as pessoas mais vulneráveis e principalmente contato telefônico para orientações e atendimento. Nesta segunda-feira, retornamos para a nossa sede, né? Seguimos com atendimentos individuais e aos poucos estamos reorganizando a retomada de atendimentos coletivos, seguindo todas as orientações do decreto municipal e todos os cuidados necessários. Sabemos que a pandemia está despertando emoções, pensamentos e comportamentos que talvez antes desconhecíamos ou não sentíamos na mesma intensidade, como sensação de vulnerabilidade, medo, incertezas quanto ao futuro, tristeza, ansiedade e aumento de substâncias psicoativas. Reforçamos a necessidade de, além de cuidarmos da nossa saúde física, estarmos atentos à nossa saúde mental. Com isso, pensar em estratégias de cuidado, prevenção e proteção é de suma importância para que futuramente não venhamos a enfrentar uma nova crise, uma crise de saúde mental. Tá certo, e te agradece as explicações da Franciele, ela é coordenadora do CAPS AD. A gente vai fazer um rápido intervalo agora. Quando retornar, tem mais conteúdos ainda essa noite. Inclusive, né, a gente vai estar falando, entre outros assuntos, uma conexão com a Croácia, para entender justamente como é que a Europa está vivendo esse momento, a pandemia. Daqui a pouco tem mais Jornal da Univates. Já retornamos para mais um bloco do nosso telejornal. Aliás, nessa quarta-feira a gente segue levando informação até a sua casa. E agora a gente vai falar sobre um projeto da Prefeitura aqui de Lajeado, através
das sacolas de pano da Secretaria do Meio Ambiente e que já conseguiu arrecadar 150 quilos de alimentos na troca pela sacola de pano, que é esse projeto, então, da SEMA. E quem vai trazer mais detalhes para a gente entender como é que está funcionando e até para que você saiba como pode participar dessa ação, é justamente a Edith de Mello. Boa noite, Edith. Boa noite, Marcos. Eu vim falar um pouquinho sobre os resultados da campanha que a gente realizou na Semana do Meio Ambiente, a campanha do projeto da sacola de pano. Nós estávamos em diversos mercados fazendo a troca de 1 quilo de alimento pela sacola de pano, que é um novo modelo agora da sacola da Secretaria. Com isso, a gente conseguiu arrecadar 153 quilos de alimento e 129 sacolas foram trocadas. Os alimentos foram todos destinados à STAS, que é a Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social, e a Secretaria vai, então, fazer a distribuição desses alimentos para as famílias atendidas pelo município de Lajeado. Quem não conseguiu trocar durante a Semana do Meio Ambiente não precisa se preocupar. A gente vai continuar com a campanha, realizando as trocas, tanto no Jardim Botânico de Lajeado, quanto na própria Secretaria de Meio Ambiente. Basta levar 1 quilo de alimento que você recebe em troca, então, uma sacola de pano. A ideia do projeto é reduzir a utilização dos plásticos não recicláveis. E a sacolinha de mercado é uma coisa que a gente pode facilmente reduzir, né, com a utilização de outros meios de transporte, que é o caso da sacola de pano. Com isso também a gente espera que a população comece a pensar sobre outros resíduos e outros plásticos não recicláveis que as pessoas também podem reduzir. Tá certo, a gente agradece as informações desse projeto da sacola de pano da Secretaria do Meio Ambiente aqui da cidade de Lajeado, que já conseguiu arrecadar 150 quilos de alimentos. A gente segue ao vivo por aqui no nosso telejornal nessa quarta-feira, agora para acionar o professor aqui da Univates, ele que é representante da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, o professor Glademir Schwingel, e ele vai trazer detalhes justamente sobre a questão que o Ministério da Saúde autorizou uma portaria para a implementação de mais 15 leitos de UTI para a nossa região. Boa noite, professor Glademir. Boa noite, Marcos. Boa noite, amigos da TV Univates. Realmente, essa semana nós tivemos uma boa notícia para a região, com a habilitação de mais 15 leitos de UTI, né? 5 no Hospital de Encantado e 10 no Hospital de Taquari. Com isso, nós somamos agora 35 leitos oficialmente reconhecidos e habilitados pelo Ministério da Saúde, portanto aptos a receberem pacientes. Temos ainda mais a possibilidade de usar mais 8 leitos no Hospital Bruno Borda, em caso de necessidade, o que dá melhores condições para a nossa região dar conta das necessidades de internação em UTI, em sendo necessário. Isso é bom, é importante, né? No momento que a gente vê ainda o número de casos aumentando a cada dia, né? Então nós podemos ter a necessidade de usar esses leitos, mas esperamos que não. Até faço questão de citar isso, né, que o Testa Lajeado mostra que um percentual ainda pequeno da população teve contato direto com o coronavírus, portanto nós temos muita gente ainda que pode vir a se infectar. Então nós ainda não estamos na região numa situação de absoluta tranquilidade para prescindir da nossa estrutura de UTIs. Nós precisamos ainda ter por um tempo um cuidado muito grande na nossa higiene respiratória, todas as medidas que já foram colocadas, mas a condição de nós termos uma estrutura hospitalar de retaguarda bastante bem estruturada ou aparentemente suficiente nos dá a certeza de que temos como dar conta daquilo em princípio que for necessário e faz com que a região tenha uma certa segurança de que nós temos uma classificação de laranja para amarelo antes do que de laranja para vermelho, que significa que as coisas devem se normalizar do ponto de vista do comércio, da indústria, das próximas semanas. O que não quer dizer, evidentemente, que nós podemos baixar a guarda, digamos assim, né, de que possamos facilitar nesse momento. Os leitos a mais em Encantado e em Taquari demandaram um esforço muito grande das comunidades locais, das administrações municipais e
periféricas, dos municípios vizinhos, e também da estruturação de recursos humanos, né? E a esperança é que esses dois serviços possam fazer um trabalho bom, atendendo às demandas, se for necessário, né? E isto dando uma certa segurança para a nossa região ser suficiente na necessidade de leitos e assim mantermos a nossa bandeira laranja e quem sabe na próxima semana já passarmos para a condição de uma região amarela. Tá certo, informações importantes, né, do Glademir Schwing, o representante da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, falando dessa implementação de mais 15 leitos de UTI aqui na nossa região. A gente vai para um rápido intervalo. Quando nós retornarmos, ainda é para falar de esporte, porque a gente vai mostrar para você os impactos, os reflexos dentro da modalidade de futsal e a data do possível retorno da Liga Gaúcha de Futsal, além de falarmos também, trazermos um relato da Croácia sobre a situação nesse momento vivida na Europa em função da pandemia. Daqui a pouquinho tem o último bloco do nosso Jornal da Univates, não sai daí. Já retornamos com o nosso último bloco do telejornal dessa quarta-feira. Nós que viemos ao longo de todo esse período, né, quase 3 meses, quase 90 dias de pandemia, tentando trazer o máximo de informações até a sua casa. Esse é um compromisso aqui da TV Univates, enquanto uma emissora pertencente a uma universidade comunitária de ensino superior. Essa também é a nossa forma de estarmos auxiliando a comunidade do Vale do Taquari. Inclusive, eu vou trazer alguns dados aqui que as meninas da produção estão me abastecendo e você já fica sabendo que é com relação às internações que nós temos nesse momento no HBB, no Hospital Bruno Borna, aqui na cidade de Lajeado, e que são dados que eu sempre gosto de frisar e reforçar para você aqui no nosso telejornal, que podem ser buscados através do site do Hospital Bruno Borna, que foi criado então esse portal de transparência para que as pessoas saibam e percebam o número que nesse momento estão sendo ocupados dos leitos específicos para a situação do Covid-19. Nesse momento, a UTI específica do coronavírus tem 10 leitos disponíveis e desses 10 leitos, 6 estão ocupados, sendo que 5 são casos já confirmados de coronavírus. Além disso, na parte de internações Covid, dos 20 leitos disponíveis, o Hospital Bruno Borna tem 4 ocupados, sendo que um caso é confirmado de Covid-19. Considerando, então, todos esses 2 setores de Covid-19 no Hospital Bruno Borna, a taxa total de ocupação nesse momento do hospital é de 25% com relação a essas doenças respiratórias específicas de um tratamento para o Covid. Os pacientes internados no HBB, eles são das cidades de Lajeado, Porto Alegre, Estrela, Cruzeiro do Sul, Nova Brécia, Teutônia, Encantado e Santa Clara do Sul. A gente segue ainda nesse último bloco, trazendo informação para você na quarta-feira, agora para acionar o Alexandre Reisler. Ele que é um dos diretores, foi presidente por muitos anos da ALAF, entidade que representa a cidade na modalidade do futsal, e hoje foi divulgado através da Liga Gaúcha de Futsal uma data de um possível retorno, então, para essa competição, que é a Liga Gaúcha de Futsal, que substitui a Série Ouro, que era organizada pela Federação Gaúcha de Futsal. O dia é 29 de agosto e quem traz detalhes sobre a equipe da LAF e essa data, a definição da Liga Gaúcha de Futsal, é o Alexandre Reisler. Boa noite, Xande. Boa noite, Marcos. Boa noite, telespectadores da TV Univates. Tivemos ontem uma reunião virtual entre todos os clubes da Liga 1, né, a elite do futsal gaúcho, juntamente com a diretoria da Liga Gaúcha de Futsal, onde mantivemos a data de início, né, da competição do estadual da Liga 1 para 29 de agosto. Essa data já havia sido agendada no primeiro congresso técnico em final de fevereiro. E como nós não tivemos a Copa dos Pampas no primeiro semestre, a data do dia 29 de agosto continua mantida. Vão participar 12 clubes. A chave da ALAF tem ALAF, Atlântico, Marau, a Fux de Seberi, mais a equipe do Guarani de Espumoso e a equipe do Uruguaiana.
Então vão ser jogos dentro da chave, ida e volta, classificam 4 para os mata-matas, né? Nós sabemos que ainda vivemos muitas incertezas, até mesmo quanto ao início das competições, da competição, mas temos que ter um norte, né, a seguir. E a partir da reunião de ontem, nós estamos, juntamente com a diretoria da Liga, providenciando protocolos sanitários para que a gente possa tentar viabilizar também os clubes, para que a gente faça uma testagem em todos os atletas, comissão técnica, diretoria. É um custo a mais que vai ter para os clubes. Então foi determinado que devemos começar a competição com portões fechados. Se houver uma possibilidade de colocar, quem sabe, 10 ou 20% da capacidade do ginásio de torcedores e mantendo um distanciamento entre eles, também vai ser tomada essa medida. Mas o principal é a gente ter mantido a data do início, então, dia 29 de agosto, e agora trabalhar na busca de receitas, né? Porque todos os clubes perderam patrocinadores, então é uma outra batalha agora que os clubes têm para poder buscar receitas e viabilizar esses custos com sanitização que é necessário, testagem e manter os custos, né, da competição como um todo. Dependemos também de liberação de ginásios para treinos e jogos. Temos uma parceria com a Univates, com o Poder Público de Lajeado, mas temos que respeitar também as decisões dessas duas entidades e retornar apenas quando nós tivermos autorização dos responsáveis pela saúde e pelas estruturas que possibilitam a LAF a participar da Liga Gaúcha. Te agradece o relato aí do Alexandre Heisler, deseja boa sorte para a LAF, né? Quase que numa reconstrução da equipe, então, para um possível retorno lá no final do mês de agosto, dia 29, que é a data, então, proposta entre as equipes e a Liga Gaúcha de Futsal para retomar a competição estadual de futsal. A gente ainda tem mais um conteúdo essa noite. Aliás, ao longo, né, das nossas edições do nosso telejornal, nós trouxemos alguns relatos e viemos trazendo alguns relatos de pessoas que têm algum contato com o Vale do Taquari, moraram muitos anos aqui, são naturais das cidades do Vale e que nesse momento estão fora do nosso país e vivendo a questão da pandemia em outras regiões. Hoje, quem vai dar esse diário do exterior, como a gente costuma falar entre a nossa equipe de telejornalismo, é o Ica Espessato. Ele que, junto com a Maia, estão vivendo na Croácia nesse momento e vão explicar um pouco mais da situação no país. Detalhe, o Ica também é egresso aqui da instituição, foi aluno de publicidade e propaganda, então é um publicitário formado pela Univates e que está vivendo de mundo. Vivendo de Mundo, porque esse é o nome também do programa que ele apresenta junto com a esposa através aqui da nossa programação e você pode acompanhar também na nossa grade de programação o Viver de Mundo. E agora ele, através do nosso telejornal, vai contar em mais detalhes como é que eles estão vivendo esse momento de pandemia lá. Boa noite, Ica! Olá, boa noite, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês. Estou falando diretamente de Split, na Croácia. Na verdade, a gente saiu do Brasil aí já fazem uns 4 dias e chegamos aqui na Croácia depois de uma longa jornada, mais ou menos umas 72 horas entre sair do Brasil e chegar aqui em Split, porque a gente acabou pegando o avião de São Paulo para Amsterdã, depois de Amsterdã para Milão e de Milão a gente pegou um carro até Trieste, na fronteira com a Croácia, e depois a gente veio com o motorhome, com o nosso motorhome, que é esse lugar que eu tô falando aqui para vocês, até Split, até a cidade que a gente está agora. E durante todo esse caminho a gente passou por muita coisa falando sobre coronavírus.
O que a gente viu nessa estrada, nessa passagem, nessa viagem a Brasil-Split foi muita vigilância sanitária, muito distanciamento social, principalmente nos aeroportos e por todas as fronteiras que a gente passou, por todos os lugares que a gente teve que entrar de aeroporto ou ter que mostrar o passaporte. Eles sempre fizeram com que a gente assinasse algum documento com nossa residência na Europa, com o telefone de contato, também com outras exigências que eles perguntavam, por exemplo, onde é que a gente estava indo, o que a gente estava fazendo. E claro, eu entrei como cidadão europeu por ter cidadania, por ter o passaporte e também por ter residência na Itália. E eu não sei se houve algum outro tratamento frente a pessoas fora da comunidade europeia. Então, o que a gente percebeu foi muito isso, muita rigidez no controle das fronteiras, eles tiram febre, eles peçam que você coloque álcool gel, o distanciamento de 1,5 metro na fila do aeroporto, na fila do avião. Se você for para uma loja também, tem sempre um número limitado de pessoas para entrar na loja. Então, tá sendo um pouco diferente do que a gente normalmente costuma viajar e imaginar, né? Que era aquela coisa livre e tudo mais. Porém, por outro lado, o que a gente percebe também é que, como eles passaram e eles tiveram atitudes muito fortes, atitudes muito rígidas, no combate ao coronavírus, no combate à pandemia, hoje eles já estão colhendo os frutos de tudo que eles fizeram há 2 meses atrás. Claro que muita tragédia aconteceu, muitas pessoas morreram por aqui, mas a atitude que eles tiveram lá de conter mesmo a população, de colocar todo mundo dentro de casa, com leis rígidas, com o sistema de saúde funcionando ao máximo e eles tentando dar um jeito, hoje a gente percebe que eles já estão abrindo para o turismo novamente e aqui já está sendo meio que uma vida normal. Aqui na Croácia não se usa mais nem máscara, só tem o álcool gel na entrada das lojas e a vida está normal por aqui. Beleza? Fica aqui o meu grande abraço. Tá certo, um abraço para o Ica, a gente deseja toda a sorte para ele e para a Maia nesse momento vivendo na Croácia, né? Inclusive, reforço, você pode assistir ao programa Viver de Mundo aqui na nossa programação da TV Univates ou seguir eles também. Aliás, faça as duas coisas, né? Nas redes sociais. A gente fica por aqui e retornamos amanhã, 6h30 da noite, ao nosso compromisso com você para levar mais informações pertinentes à questão do coronavírus, regionalizar os assuntos e outros detalhes que a nossa equipe de telejornalismo vai levar até a sua casa, tá certo? 6h30 a gente se encontra aqui na TV Univates. Um abraço, valeu, tchau, se cuide! Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Rude Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus.